seu irmão e diga para ele: irmão, como é bom vê-lo aqui. Diga para ele. Fala: como é bom vê-lo aqui nesta noite, na presença de Deus. Amém? Aproveitando que vocês já estão de pé, livro do profeta Daniel, capítulo 3, e o versículo de número 16. Livro do profeta Daniel, capítulo 3, versículo 16. Quem achou, diga amém. Está fraco. Quem achou, diga amém. Só meia dúzia. Quem não achou, diga aleluia então. Está no meio termo. Não tem? Então solte. Aí agora, quem achou no telão, diga amém. Melhorou. Todos juntos no 3, bem forte. Vamos lá? 1, 2, 3. Amém. Pai, em nome de Jesus nós te louvamos e te adoramos. Neste momento nós levamos todo o pensamento cativos até a cruz e depositamos aos teus pés. Nesta hora fale conosco através da tua santa e poderosa palavra. Aquilo que precisamos ouvir, sou totalmente dependente do teu Espírito e te peço a tua palavra rema. Venha falar conosco, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Pode tomar assento. Queridos, domingo passado, nós falamos sobre o posicionamento que esses homens tiveram diante de Deus. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Automaticamente, quando eles chegaram dentro da Babilônia, eles tiveram o nome trocados, Um foi Sadraque, Mesaque e Abidinego, e esses 3 jovens que eu quero falar nesta noite. Nós estamos falando sobre posicionamento. O posicionamento na vida de uma pessoa é tudo. É tudo. A vida, ela exige de nós posicionamento. Paulo, ele disse isso. Quando eu era criança, eu pensava e eu agia como criança. Agora que sou homem, continuo como criança? Sim ou não? Agora que sou homem, continuo pensando como criança? Sim ou não? Agora que sou homem, eu tenho que ter atitudes e pensamentos de um homem. Ou seja, mudança de posicionamento. Na vida, nós temos que tomar posicionamentos constantes na vida. Se você quer ser um bom empreendedor, você tem que ter um posicionamento. Se você quer ser um bom vendedor, você tem que ter um posicionamento. Se você quer ter sucesso ministerial, você tem que ter um posicionamento. A vida exige um posicionamento. E acima de tudo, se queremos ser representantes legais de Deus, temos que ter um posicionamento. Isso é fato. A Bíblia diz que esses 3 homens, eles conseguiram, junto com Daniel, uma alta posição no reino da Babilônia. Se você pegar o versículo de número 49 do capítulo de número 2, depois que Daniel disse ao rei o sonho que ele teve e discerniu o sonho, Daniel assumiu e galgou um cargo importante, e ele pediu ao rei que desse e constituísse sobre os negócios da província da Babilônia Sadraque, Mesaque e Abidinego. E Daniel permaneceu na porta do rei. Olha que importante o que Daniel estava dizendo. Eu continuo na porta,
porque aqui é o meu posicionamento. Mas eu quero te pedir uma coisa, rei. Constitui esses 3 moços sobre as coisas do reino. Coloca eles numa posição no reino. E a Bíblia diz que o rei constituiu. Agora eles estão bem. Agora eles estão bem. Mas a Bíblia diz que o tempo passou e o rei Nabucodonosor, ele fez uma estátua de ouro. E cuja altura dessa estátua era 60 côvados. A sua largura era de 6 côvados. E levantou no campo de Durá, na província da Babilônia, para que ele fosse reconhecido e ele recebesse a adoração de todos da província. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, aquele rei, até este momento, até este ponto, ele reconheceu o Deus de Daniel. No capítulo 1, capítulo de número 2, ele reconheceu que o Deus de Daniel era o Deus que revelava os mistérios dos céus. Mas até então ele não sabia e não conhecia o poder da glória que Deus tem e que ele não divide com ninguém. Agora, para Deus não dividir a glória dele com ninguém, preste bem atenção, ele precisa que pessoas aqui na terra assumem este posicionamento para que o mundo veja isso. Porque a teoria é muito boa, o evangelho teórico é muito bom, só que eu quero te dizer uma coisa, a teoria, ela tem que virar a prática de vida de cada um de nós. Então, se Deus não divide a glória dele com ninguém, ele tem que provar isso à humanidade, através de quem? Através de você, através de mim, através da igreja. Ele precisava provar no reino da Babilônia que ele é o único e verdadeiro Deus, o fiel, o poderoso, aquele que deve ser adorado. E agora, Nabucodonosor, ele levanta uma estátua totalmente inspirada pelo adversário, pelo inimigo, que a estátua tem 60 côvados de altura, 6 de largura, e mais 6 do homem que a levantou, porque o homem foi criado no dia 6, então mais 6 do homem. Você vê que é uma coisa diabólica, 666, poderíamos fazer essa metáfora, e você entender que algo diabólico está levantado no reino, para levar as pessoas a uma idolatria. E a Bíblia diz que o rei, ele soltou um edito. No edito estava escrito que ao som de toda sorte de instrumento musical, ao ouvir o som, todos deveriam se curvar e se prostrarem, e adorarem, e reconhecer aquela estátua como uma divindade. É um edito, é uma lei que saiu da boca do rei, a autoridade maior daquele reino, que todos que ouvissem aquele som de todos os instrumentos, deveriam se curvarem, se prostrarem e adorar aquela imagem. Eu quero abrir um parênteses já nesse ponto, e eu quero te dizer uma coisa, preste bem atenção. Sempre irá ocorrer essa história. Dentro da Babilônia, o sistema do mundo babilônico estava exigindo que os filhos de Deus, ou seja, naquele momento, Sadraque, Mesaque e Abidnego, se prostrassem diante da estátua mundana. O mundo sempre vai nos colocar em situações e vai exigir de cada um de nós esse posicionamento.
Porque todas as vezes, preste atenção no que eu vou te dizer, todas as vezes que nós cedemos a uma tentação que o mundo propõe, nós estamos nos dobrando diante da estátua. Todas as vezes que somos tentados e cedemos à tentação, nós estamos nos prostrando diante da estátua. Nós precisamos então entender que está em jogo muito mais além do que um simples desejo pessoal. Está em jogo aqui a quem nós adoramos. A quem você está adorando? Diante de quem você está se prostrando? É uma pergunta que não pode se calar. Nós temos que sermos confrontados, porque a palavra de Deus, ela tem que confrontar o nosso coração. Tito escreveu que ela é boa para corrigir, para confrontar. Se queremos um posicionamento em Deus, então nós devemos saber aonde estamos nos prostrando. A Bíblia diz que a estátua, ela veio de uma lei real. A Bíblia diz muito claro, e Paulo ensina que nós devemos honrar as autoridades. Agora eu me pergunto até que nível essa honra deve ir. Eu te falo, biblicamente, até onde as leis ou qualquer posicionamento das nossas autoridades não contrariam a vontade e as leis do nosso Deus. O país, o Congresso, o Senado podem liberar qualquer tipo de leis. E elas podem trazer consigo, porque toda transgressão de lei traz uma consequência. Mas eu honrar essa lei ou não, já é um aspecto e já é de algo pessoal. Porque se essa lei transgride a lei do meu Deus, então eu não posso me prostrar diante dela. Ainda que eu possa sofrer algumas penalidades, porque ela vai de encontro, ela fere a santidade do Deus que eu sirvo. Amém? Estou fazendo vocês pensarem nesta noite, porque eu vejo muitas pessoas, e hoje nós estamos sendo bombardeados com muitas leis que estão querendo serem criadas ou já foram criadas para fazer com que a igreja engula coisas que a Bíblia condena. E eu já ouço no meio de muitos irmãos a aceitação disso, como se isso fosse normal, e como se isso nós temos que andar de mão dadas. Eu não vou entrar em méritos e pontos para não ofender a ninguém, mas eu quero fazer você refletir, e você está me entendendo, porque um bom entendedor, meia palavra basta. Então eu nunca posso andar aliado, eu nunca posso aceitar uma regra que é imposta por homens, como regra de vida ou de conduta, se ela está ferindo as leis do meu Deus. O mundo sempre irá exigir o consentimento da igreja em coisas que Deus não consente. E aonde está o teu pensamento sobre isso? Você consente com as coisas do mundo? Você está consentindo com as coisas que o mundo anda pregando, as estátuas que o mundo anda levantando? Porque esse homem aqui levantou uma estátua, e ele disse: ao som de toda sorte de instrumento
todos devem se prostrarem. Podemos seguir alguns exemplos. Quando o mundo nos oferece a oportunidade de sermos injustos, o que escolhemos? Ser justo ou a oportunidade de ser injusto? Porque se escolhemos a oportunidade de ser injusto, se prostramos. Quando se levanta uma oportunidade de sonegar, sonegamos ou somos justos? Quando surge a oportunidade de mentir, mentimos ou ficamos com a verdade? São essas coisas que eu me refiro do dia a dia. Então são essas coisas que nós precisamos rever e tomar um posicionamento, porque o mundo precisa ver que existem homens, que existem mulheres que têm um comprometimento e que têm um compromisso com Deus. Ainda que não estejam na sua pátria, ainda que não estejam no seu chão, mas ainda assim guardam as leis do teu Deus no coração. A Bíblia diz que quando tocou todos os instrumentos e a sorte dos instrumentos foram tocados, e a Bíblia descreve o som da harpa, da flauta, buzina, sambuca, o som da gaita de foles, de todas as espécies de instrumento. A Bíblia diz que todos do reino se prostraram, adoraram, fizeram daquela imagem a sua idolatria. Eu vou abrir um ponto para falar um pouco de idolatria. Porque pensamos na vida que idolatria é quando nós se prostramos só diante de uma imagem de escultura. Esse é o ponto forte da idolatria. Mas a idolatria ela vai um pouco além. Tudo aquilo que o seu coração ama mais do que Deus se torna uma idolatria. Por isso que a Bíblia diz: aonde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Tudo aquilo que vem e rouba o lugar de Deus é um ponto de idolatria no teu coração. Eu vou ser bem claro, preste bem atenção. Às vezes você é colocado na escolha entre Deus e alguma coisa. Quem você escolhe? Às vezes quando você gosta de um determinado artista, eu não sou contra gostar de um determinado artista, mas a coisa fica tão aprofundada que a pessoa já começa a andar igual, corta o cabelo igual, quer falar igual, quer se posicionar igual. Isso é idolatria. E a Bíblia diz que nós não devemos ter a idolatria no nosso coração, devemos ser limpos disso. Não devemos nos prostrar diante da idolatria. A Bíblia diz que todos se prostraram no reino, porém, Sadraque, Mesaque e Abidnego, esses 3 homens permaneceram de pé. Eles não se prostraram, eles não se curvaram. Outras pessoas começaram a olhar e ver, por que eles não estão se curvando? Por que eles também não estão fazendo igual a nós? Quando nos posicionamos, preste bem atenção, pessoas que nos rodeiam são as primeiras a identificar o nosso posicionamento. São pessoas que olham e dizem assim: ele e ela têm um posicionamento diferente, são diferentes. Quando nós nos posicionamos em relação a tudo aquilo que contraria a vontade de Deus, todas as pessoas que estão ao nosso redor já percebem. Eles percebem facilmente. Esses são diferentes. Por que eles não estão fazendo o que nós estamos fazendo? A Bíblia diz
que aqueles homens usaram a lei era o edito, era a palavra de rei, e a palavra de rei não podia voltar atrás. Então olha o que diz o capítulo 3, o versículo 9 até o de número 11, que diz assim: e responderam dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente, tu, ó rei, fizeste um decreto, ou seja, criaste uma lei, pela qual todo homem que ouvisse o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e toda a espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo. Parece uma mensagem simples, sim ou não? É um texto que lemos constantemente, mas eu te pergunto: se não se prostrassem diante da estátua, eles estavam condenados à morte. Olhe para mim, olhe para mim. Se não se prostrassem diante da estátua, eles seriam lançados dentro da fornalha de fogo à morte. Aqueles homens preferiram continuar de pé, sem se prostrar diante da estátua, ainda que a violação da lei fosse pena de morte. É posicionamento ou não é? É um posicionamento ou não é? Deixa eu te falar um pouco de posicionamento. Uma vez eu estava num culto e chegou um senhor, cabelo grisalho, bem branco. Ele já deveria ter os seus 70 e poucos anos. E uma coisa me chamou a atenção. Eu, olhando para ele, ele estava de óculos escuros, em pleno culto da noite. E eu olhei para as suas mãos estavam com luva. Ele usava luvas. E eu disse: um calor desse, a igreja estava cheia, e aquele homem estava com óculos escuros e de luvas. Eu não o conhecia, nem sabia que ele seria o pregador da noite. E eu cheguei no culto, ele já estava, e eu fiquei identificando ele, olhando, e eu disse: alguma coisa não está normal. E de repente o culto foi ocorrendo, e aquele homem então teve a oportunidade de falar, e conduziram ele até o púlpito. Então eu percebi que ele era cego. E abriram a Bíblia para ele, e eu vi que ele tinha muita dificuldade em mexer com as mãos. E aquele homem então saudou a igreja, o tradutor então estava ali falando, e ele era polonês. E ele começou a contar a história dele, de uns imigrantes que foram para o seu país e pregaram sobre Jesus, e ele aceitou Jesus, e dentro do país dele não se aceitava cristão. Então a polícia local pegou ele, pegou a família, porque toda a família se converteu, e colocaram então uma indagação: ou vocês neguem a Jesus, ou vocês irão presos e condenados. E aquele homem então, junto com toda a família, olhou para os policiais e disse: nós não iremos negar a Jesus. Posicionamento. Ainda que tinha uma sentença para o posicionamento. Então sabe o que fizeram com aquele homem? Pegaram a sua esposa, pegaram sua filha, os seus netinhos, levaram no campo, fizeram um buraco, jogaram o netinho dentro do buraco e disseram para ele: se você não negar o Jesus que você está pregando, nós vamos enterrar o teu netinho vivo. E aquele homem veio o coração temeroso, e a vontade era até de dizer, mas a sua esposa disse: nós não negaremos Jesus. Se partirmos daqui, nos encontraremos na glória. A Bíblia
Bíblia não, ele contando, segundo o relato dele, ele estava dizendo que ele viu o neto ser enterrado vivo. Se isso não bastasse, ele viu a filha ser enterrada viva. E por fim, enterraram a esposa dele viva. E quando a esposa estava sendo enterrada, chorando, e ele desesperado, gritando pelo nome de Deus, a esposa dizia: bem, nós nos encontraremos daqui a alguns segundos na glória com Deus que nós servimos. Eu estou te falando de posicionamento. Aquele homem viu a esposa ser enterrada viva e ele desejou a morte. Mas os policiais disseram: nós não vamos te matar, nós vamos judiar de você. Furaram os olhos dele, ele perdeu a visão e ele não negou a Jesus. Arrancaram unha por unha com o alicate dos seus dedos, dilaceraram os seus dedos e dizia: negue-se a Jesus, negue Jesus, negue Jesus. E aquele homem dizia: o único tesouro que eu tenho nessa terra é Ele, porque o resto Ele já tomou para si. Eu não nego o Deus que eu sirvo. A minha pergunta é, querido, quando criam-se situações que você tem que escolher entre ser fiel a Deus e permanecer fiel a Deus ou negar a Ele, qual é a tua escolha? O que escolhemos? Ainda que isso tenha uma sentença, que isso cobre alguma coisa. Quando o teu patrão pede para você mentir acerca de alguma coisa dentro da empresa, qual é a tua escolha? Dizer para ele: eu sou cristão e não posso fazer isso, ou praticar a mentira para não perder o emprego? São situações que nós nos deparamos no dia a dia. São estátuas que se levantam no dia a dia. Quais são e quais têm sido as nossas escolhas? Se prostramos diante da estátua ou ficamos de pé diante do nosso Deus? Porque quando nos prostramos, nós saímos da presença e decaímos da glória. Mas quando permanecemos de pé, o nome dele é exaltado na nossa vida e é exaltado na terra. Quais são as nossas escolhas? Aqueles homens se escolheram e eles disseram: nós vamos ficar de pé. Sadraque, mas a fornalha nós vamos moer. Nós vamos ficar de pé. Abidnego, está juntos, estamos juntos. A Bíblia diz que dentro daquele reino os homens mais eruditos, os homens mais importantes observaram e chegaram a questionar o rei. E disseram: o rei, o senhor não lançou um edito, o senhor não decretou uma lei, cuja, ao som de toda sorte de instrumentos, se tivessem pessoas que não se dobrassem, essas pessoas seriam lançadas imediatamente dentro da fornalha? E o rei disse: sim, esse é o decreto. Olha, rei, tem 3 aí no reino, tem 3 homens no reino, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles não se prostraram, fizeram caso de ti, caso dos deuses do nosso país. Eles não se prostraram. A Bíblia diz que o rei se enfureceu, a ira subiu no coração daquele homem. Eu quero te dizer uma coisa: a posição que tomamos pode não nos livrar da fornalha. Por isso temos que ser corajosos, temos que nos esforçar. Eu sei que todas as vezes que nós olhamos para uma fornalha, simbolicamente dizendo uma luta, uma tempestade, um vento, algo contrário, a primeira coisa que fazemos é corremos e contamos para um, contamos para outro e começamos a orar dizendo: Deus, livra-nos, não deixa isso acontecer, não permita isso acontecer, não deixa isso acontecer.
Mas eu quero te dizer uma coisa: nem todavia Deus irá fazer dessa maneira. No caso desses homens, Deus não livrou eles da fornalha. Deus permitiu que a fornalha viesse, que a fornalha acontecesse. E esses homens ficaram na posição mesmo que eles não foram livres da fornalha. Queremos que Deus sempre nos livre, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus não livrou eles da fornalha, mas Deus esteve com eles o tempo todo dentro da fornalha. Existem situações que Deus não há de livrar eu e você. Existem circunstâncias que Deus não vai remover, e Ele irá permitir, como Ele pode estar permitindo alguma coisa, e você possa estar dizendo: Deus, eu estou dentro de uma fornalha. Tipificando Deus dentro de uma tempestade, de uma grande luta, de um tempo difícil, de um ciclo difícil. E por que o Senhor não me livrou? Eu quero te dizer: Deus não te livrou, mas em todo o tempo da tua existência, dentro desse ciclo, dentro desta fornalha, Ele nunca te abandonou. Ele está com você todos os momentos da sua vida. Deus não livrou eles da fornalha, mas Deus se fez presente. Que Deus é esse? Poderoso, maravilhoso, magnífico, que mesmo quando somos sentenciados por guardarmos a nossa comunhão e o nosso posicionamento, Ele ainda sai do seu trono e Ele entra dentro da fornalha que você está. Eu acho que você não entendeu. Deus ainda sai dos céus para entrar na luta, para entrar no ciclo, para entrar na fornalha que você se encontra, porque Ele é Deus presente na sua vida. Ele é poderoso. A Bíblia diz que eles não foram livres da fornalha. Mas então a minha mensagem tem que mudar, e eu tenho que começar a dizer para vocês que fornalha é lugar de milagre. Diga comigo: fornalha é lugar de milagres. Oh, aleluia. A Bíblia diz, queridos, que o rei chamou aqueles 3 moços e disse: por que vocês fizeram isso? Eu vou dar mais uma oportunidade. Eu vou te dar mais uma chance. E vou mandar tocar toda sorte de instrumento novamente. Os instrumentos irão tocar. E vocês se curvarão. Aqueles homens olharam e disseram: olha, rei, sobre este negócio nós não temos que te declarar nada. O nosso Deus é poderoso para nos livrar tanto da fornalha como das tuas mãos. A Bíblia diz que eles não se prostraram, foram condenados. A Bíblia diz que soldados pegaram aqueles homens, os 3 moços, preste bem atenção, e começaram a conduzir. Quem sabe vamos simbolizar que a fornalha está aqui. E quando chegaram perto da fornalha, a Bíblia diz que ataram aqueles homens, amarraram seus pés, amarraram as suas mãos. Eu não sei se era um grandalhão forte que pegava um e já jogava lá dentro, ou se usava de 2, cada um pegava no tronco, outro nos pés, balançava e jogava lá dentro. Eu não sei. Mas a Bíblia diz que esses homens estavam atados. E quando a Bíblia fala de estar atado, é pés juntos, mãos juntas, envolto em faixa, sem poder se locomover ou se mexer. A Bíblia diz que eles foram lançados dentro da fornalha. A Bíblia diz que o calor da fornalha, aquecido 7 vezes mais, ficou tão forte que os homens que lançaram eles, ao receber o bafo da fornalha,
caíram mortos. O rei olhou, todos que estavam em volta, disse: está quente o negócio, hein? O negócio está fervendo, só o bafo matou os nossos soldados. Mas eu me lembro de Isaías, usado por Deus profeticamente, escrevendo o seu livro, mais precisamente a sua carta profética, no capítulo 43, ele dizendo: eu sou o Senhor teu Deus que te escolheu a Jacó, antes que te formasse no ventre eu já tinha te escolhido. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Olha o que Deus está dizendo: quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Sabe o que a Bíblia diz? Que fogo é provação. Olha o que Deus está dizendo: quando vocês forem provados, quando estiverem passando pela prova, pelo fogo da provação, esse fogo não arderá sobre vocês, vocês estarão guardados pela palma das minhas mãos. Eu quero trazer uma palavra para alegrar o teu coração, não para motivar, uma palavra motivacional não, mas uma palavra profética. Levante as tuas mãos, você que sabe que está sendo provado, está passando por um tempo de dificuldade. Eu quero profetizar sobre a tua vida: a chama desta provação não tem poder de te queimar, te derrubar ou acabar com você. Você vai passar por esse tempo sim, mas Deus está passando com você, o Espírito Santo está passando com você, e você vai sair dessa situação ileso, porque Deus é na sua vida. Oh, aleluia, aleluia, eu sinto a presença dEle, eu sinto o fogo dEle, eu sinto a chama, o calor dEle pegando a minha vida. Aqueles homens foram jogados dentro da fornalha, aqueles homens caíram dentro do fogo. A Bíblia diz que só o calor da fornalha matou os soldados que os lançaram lá dentro. Eles estavam atados. Mas a Bíblia diz que quando eles caíram dentro da fornalha, preste atenção no texto, o fogo queimou aquilo que estava atando as mãos e os pés, mas não queimou eles. Isso é Deus, não tem outra explicação. Milagre não se explica. Ninguém vai conseguir explicar os milagres de Deus, porque Deus é Deus de milagres, e milagre se vive, milagre não se explica. Alguma coisa está dando errado na tua vida, alguma notícia chegou e uma notícia mal. Eu quero te dizer nesta noite: Deus está movendo e fazendo milagres, e você vai dizer: eu não sei o que aconteceu, mas Deus assinou por mim, e hoje eu estou em posse do meu milagre. A Bíblia diz que aqueles homens tiveram os braços soltos, as pernas estavam soltas. Que eu entendo o que Paulo estava dizendo à igreja de Coríntios, quando ele diz: Deus é Espírito, e aonde o Espírito de Deus há, e há liberdade de vida. Aqueles homens receberam a presença do Espírito, porque a Bíblia diz que o rei chegou perto da fornalha, olhou para dentro da fornalha, e ele esperava não ver mais nenhum daqueles homens vivos, mas de repente ele viu algo que chamou a atenção, porque ele viu aqueles 3 moços, eles estavam de pé, e eles caminhavam de um lado para o outro, e quando ele observou, ele viu um 4º homem, e ele chamou dos seus soldados e disse: espera aí, alguma coisa não está certa.
Me tire uma dúvida, nós não jogamos 3 lá dentro? Sim, rei, nós condenamos 3, sentenciamos 3, e eles caíram lá dentro. Não, mas tem 4, e o quarto, ele é semelhante ao Filho dos deuses. Eu quero te dizer, o Espírito Santo, o quarto homem da fornalha, Jesus desceu naquele lugar e disse: sejam desatados, sejam livres, e caminhem comigo dentro desse fogo. Olha o meu poder, está queimando. Não sinto nada, porque eu sou Deus nos céus, na terra. Eu sou Deus que faço milagre. Deus está me revelando algo aqui nesta noite, preste bem atenção. Se essa situação está prendendo, se essa situação te atou, se essa situação deixou você sem se mover, perdeu a locomoção, o Espírito de Deus está aqui nesta hora, nesta noite, e Ele está te dizendo: eu te coloco em liberdade, liberdade, liberdade. Mexe os braços, mexe as pernas, comece a caminhar. Essa situação durou até agora, mas a partir de agora tu vai caminhar e vai ver as coisas caminharem também, porque eu sou Deus de promessa, eu sou o Deus que faço, eu sou o Deus que opero, e agindo eu, quem poderá impedir? Ninguém. Profeticamente, levante as suas mãos assim, ó. Mexe os seus pés, mexe os seus pés. Você é livre. O Espírito Santo está dizendo para mim: eu estou colocando a minha igreja em liberdade. Eu tenho colocado uma porta aberta diante de ti. Ainda na tua pequena força não negaste o meu nome, permaneceste fiel. Então essa porta está de pé, está aberta. Entre por ela, entre por ela, entre por ela. Aplaude ao Senhor, faça barulho nesta noite ao Deus dos céus. Oh, aleluia! A Bíblia diz que o rei olhou e ele viu que alguma coisa sobrenatural estava acontecendo dentro daquela fornalha. Não era normal. Dentro de uma normalidade, aqueles homens teriam que ter sido queimados, mas não foram. Pelo contrário, agora eles estão andando dentro de uma fornalha. Quem pode explicar um negócio desse? Quem pode explicar um negócio desse? Quando eram para estarem mortos, agora estão vivos. O inimigo pode decretar a tua derrota. O inimigo pode decretar a tua morte. Ele pode levantar as suas ferramentas e todas as suas potestades. Mas eu quero te dizer uma coisa: antes de poder derrubar eu e você, eles terão que derrubar o nosso Deus. E como eles não podem fazer isso, a maior é aquele que está conosco. A vitória é garantida. A situação é de milagre. Você vai viver milagres. Dentro desse ciclo, Deus está realizando milagres. A Bíblia diz, olha, no capítulo ainda 3, de número 26, olha o que a Bíblia diz: então chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai, vinde, venham, eu quero conversar com vocês, vamos pensar. A Bíblia diz que o rei, ele chegou à porta. E eu acredito, você que tem a oportunidade de cozinhar, e quando mexe com um forno, que é uma fornalha, mas muito de grau bem pequeno, vamos dizer assim, você sabe que ficou ali assando um pernil, um frango, seja qual for aquilo que esteja assando. Quando você abre, você nunca já coloca o rosto, porque se você abrir aquela porta, o bafo vem e te queima. Então o normal da coisa é abrir, esperar o bafo sair, depois você olha o que está ocorrendo lá dentro, se está no ponto ou não. É assim ou não é? Pelo menos eu faço isso. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor, ele foi à porta da fornalha, e eu acredito que ele disse: abre essa porta aí. Ele esperou o bafo sair, ele começou a chegar perto da fornalha e olhar direito. E ele disse: eu preciso saber o que está acontecendo aí. Ei, Sadraque, Mesaque,
Abidnego, saiam um pouquinho, venham para cá, venham para fora, eu preciso conversar com vocês. A Bíblia diz que aqueles homens saíram. Agora eu fico pensando, preste atenção, eu fico pensando que o rei não estava sozinho. Todos os homens importantes, os príncipes, os sacerdotes estavam ali. E aqueles homens agora estão olhando a fornalha aberta e aqueles 3 homens saindo de lá de dentro do fogo. Oh, aleluia! E eles estão vindo para fora. Aqueles homens, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Se eu estivesse lá, eu ia pensar, que negócio é esse? Que coisa de maluco! Como pode um negócio desse? Era para estarem mortos. Olha ali os cadáveres que morreram só com o vapor. E agora esses 3 homens estão saindo. Que negócio diferente é esse? O que será que acontece na vida desses homens? Eu quero te dizer uma coisa. Os seus inimigos, alguns tempo atrás, chegou e disseram: eles transgrediram uma lei. Lancem eles dentro da fornalha para que você possa ver eles mortos. Mas a Bíblia diz que agora eles estão saindo, andando de dentro da fornalha. E eu acredito que quando eles chegaram do lado de fora, o rei ficou olhando para eles, olharam e observou que as roupas, as vestes não estavam queimadas. Olhou para o cabelo, porque o cabelo só de se aproximar, ele já fica todo sapicado, ele queima tudo. E olhou e viu que o cabelo não estava queimado. E o rei ficou olhando e disse: o que está acontecendo? Mas eu vou te dizer o que está acontecendo, preste bem atenção, querido. O Salmo de número 23, a Bíblia diz: prepara perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Eu quero te dizer uma coisa: os inimigos os lançaram lá dentro, agora eles estão saindo e vão se assentar numa mesa diante de todos aqueles que o acusaram, julgaram, condenaram e lançaram dentro da fornalha. Prepara uma mesa perante mim. Há um tempo de exaltação da parte de Deus para todos aqueles que passam pela fornalha. Deixa eu te dizer uma coisa, isso é profético nesta noite. Eu quero te dizer uma coisa: a fornalha faz parte da vida, a fornalha faz parte da história, mas tem o tempo dela se abrir, tem o tempo que o rei manda abrir. O rei Jesus está dizendo nesta noite: abre a fornalha. Sadraque, vem para fora. Reginaldo, venha para fora. Joel, venha para fora. Léo, venha para fora. Wesley, venha para fora. Ele está chamando pelo teu nome. Ele está dizendo: saia para fora. Venha para fora. Venha, Isaías, venha, Luca. Saia para fora, porque hoje é tempo de eu me manifestar na tua vida. E a Bíblia diz que aqueles homens saíram e eles olharam e ficaram atônitos. Mas deixa eu te dizer por que Deus está te tirando para fora. Porque Deus muda. A primeira coisa que Deus quer mudar é o reconhecimento das pessoas em relação ao seu Deus. O rei reconheceu o Deus deles. Olha o que a Bíblia diz: e falou Nabucodonosor: bendito seja o Deus de Sadraque, o Deus de Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o Deus dos céus. Por mim, pois é feito um decreto, pelo qual todo povo, e nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçados, e a sua casa sejam feitas um monturo. Deixa eu te dizer uma coisa: a Bíblia diz que quando eles saíram para fora, o rei reconheceu, a primeira coisa não foi a vida deles, mas o rei reconheceu: bendito seja o Deus de Sadraque,
Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e os livrou da fornalha. Eu quero te dizer uma coisa: todos que assistem à tua luta, todos que assistem à tua provação, todos que estão vendo o que você está passando, eles vão mudar o relato, porque o relato, eu sei, é normal, é comum eles dizerem: mas você não é crente, você não é cristão, você não é da igreja, cadê o teu Deus? Cadê o Deus que você serve? Porque você assumiu um posicionamento e eles estão cobrando algo sobre esse posicionamento. Mas nesta noite eu quero te dizer, eles vão reconhecer sim, e vão dizer: o Deus que ele serve, o Deus que ela serve, é Deus poderoso nos céus e na terra. Olha o que Deus fez na vida dele, olha o que Deus fez na vida dela. E a Bíblia diz que eles reconheceram o Deus que aqueles moços serviam. E o rei disse: sabe por quê? Porque eles se posicionaram. Eles preferiram transgredir a lei, a palavra do rei terreno, para se manterem diante do rei celestial. Eu quero te dizer uma coisa: toda vez que você escolhe honrar a Deus, Deus vai te honrar, e Ele também será honrado por aqueles que te assistem. Deus irá ser honrado por aqueles que te assistem. E vem a promessa, olha o que a Bíblia diz: que o rei mudou um edito. Ele disse: bendito seja o Deus desses moços, e não haja ninguém que possa blasfemar, porque se houver alguma blasfêmia, serão mortos e as suas casas queimadas. Deus muda a situação. Você sabe o que o Brasil precisa? Não é de novas leis. Você sabe do que o Brasil precisa? Eu sei que a intervenção policial está trazendo uma falsa segurança e paz para o Rio de Janeiro. Toda a esperança da humanidade está lá. Mas você sabe o que o Brasil precisa? Não é de uma intervenção das Forças Armadas. O Brasil precisa de Jesus Cristo no coração. Os homens precisam de uma intervenção divina. Porque quando a glória de Deus se manifestar, a glória de Deus transforma o homem por inteiro. Porque você sabe o que vai acontecer? Os bandidos estão escondidos, eles estão em cavernas, fugindo. A hora que essa intervenção passar, eles estarão de pé, eles estarão novamente fazendo tudo aquilo que eles sempre fazem. Sabe por quê? Porque é isso que eles são. Mas quando há uma intervenção divina, Jesus pega aquele que não é e faz ser, aquele que está totalmente possesso, aquele que está totalmente envolto na criminalidade. Ele dá um banho de sangue, ele limpa, ele lava, ele redime, ele coloca sentado entre os príncipes, e essa sociedade muda. O que nós precisamos é de Jesus, é da glória, é da glória, é da glória. Mas como a glória irá descer se eu e você continuarmos se prostrando? Qual é o teu posicionamento nesta noite? Como Deus poderá se manifestar na empresa que você trabalha, quando o canal de Deus é você, e você está se prostrando? Como Deus vai poder se manifestar na escola que você estuda, se você é o canal de Deus, mas você está se prostrando? Como que as pessoas poderão enxergar a glória de Deus, se você que é o canal da manifestação da glória está todo enferrujado, todo sujo? Como que o povo irá conhecer, se a minha vida, a sua vida não for uma carta aberta, para que eles possam ler, e a primeira coisa que eles possam enxergar
é a escrita. Escrevi a tua palavra na tábua do meu coração, para não pecar contra ti. Muito mais do que palavra, são as nossas escolhas. Muito mais do que uma teoria, é a nossa prática de vida. É tempo de escolher se vamos estar de pé diante do Deus que servimos, ou se nós iremos nos prostrar diante da estátua ao som das músicas. Eu nunca vi a preocupação de tantos pastores. A conversa é unânime. Passamos pelo carnaval, mas muitos têm que tirar a igreja da cidade e levar para um lugar muito longe, dentro de um mato, quilômetros de distância de uma cidade, para que aqueles crentes ficam protegidos da festa carnal, porque se permanecerem na cidade, no dia seguinte após a festa, o gabinete pastoral é cheio de pessoas sujas, imundas, porque se misturaram com a prática pecaminosa. Isso é a falta da escolha e do posicionamento. Pastor não tem que estar preocupado, eu não tenho que estar preocupado em tirar você do ciclo da sociedade, em épocas que o diabo está atuando com força maior. Eu tenho que acreditar em você, e acreditar que o teu posicionamento será o mesmo, com carnaval ou sem carnaval, com festas mundanas ou sem festas mundanas, no culto ou fora do culto, na igreja ou no trabalho. Eu devo acreditar que você é crente e vai ficar de pé diante do Deus que você serve. Qual é a nossa escolha? Qual é o nosso posicionamento? Deus está nos chamando a tomar um posicionamento. Eu quero que você se coloque de pé nesta hora. Eu não vim aqui te acusar, mas simplesmente eu estou te chamando a um posicionamento. E se eu estou te chamando a um posicionamento, você pode ter certeza que primeiro a ser chamado a esse posicionamento fui eu. Porque antes de eu falar a você, eu tive que receber de Deus. E antes de transmitir ao teu coração, Deus falou ao meu coração. E qual é o posicionamento que você toma nesta noite? Qual é o posicionamento que você assume nesta noite? Eu quero te dizer uma coisa. Escolha ficar de pé. Não se corrompa, não se prostre, ainda que você almeja lugares altos da sociedade, não faça nada que não seja lícito diante de Deus para chegar aonde você quer chegar, porque tem uma diferença entre o diabo e Deus. E uma diferença muito grande. O diabo, ele dá tudo que o homem quer, mas quando o homem chega lá em cima, ele puxa e tira tudo, e o homem despenca. Deus é diferente. Ele não te dá tudo de imediato, Ele faz você conquistar através da tua fé e do teu estilo de vida que você escolheu diante dEle. Mas quando você chegar onde você deseja, ninguém pode puxar o seu tapete, ninguém pode te derrubar ou tirar você de lá. E vou te dizer por quê. Porque primeiramente você não está sobre um tapete, você está sobre uma rocha. Segundo, o que Deus dá, ninguém pode tirar.
E olha o que a Bíblia diz, eu quero encerrar com esta palavra. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Deus fez o rei prosperar. Eu quero te dizer que quando um rei, ele quer prosperar uma pessoa, sabe o que ele usa? Ele chama para o palácio, ele dá moradias reais, ele manda usar vestimenta reais, ele manda comer a comida que o rei come, ele dá ouro, ele dá prata, para que as pessoas possam olhar e dizer assim: este o rei prosperou. Te provo, quando o rei Assuero ficou indignado, e ele ficou a noite inteira lendo o livro das crônicas, que Bigatã e Teres tinha livrado o rei da morte, ele ficou pensando: o que eu fiz por esses homens? E a Bíblia diz que no outro dia entrou o homem da sua confiança, Ramã, e ele disse: fala uma coisa, que grandes feitos eu fiz para este homem. A Bíblia diz que o homem olhou e disse assim: olha, rei, você não fizeste nada por eles. Mardoqueu, você não honrou em nada. Não. Então o que eu devo fazer? O que eu devo fazer para honrar uma pessoa cuja presença dele o rei se alegra? Ele conhecendo, ele disse: rei, veste ele com roupas reais, pega a carruagem real, decreta prosperidade sobre ele, manda passar em todas as províncias gritando: este é o homem cujo coração do rei se alegra, e ele está sendo honrado por Deus. Porque quando o rei honra, ele quer que todos vejam que aquele homem está sendo honrado por Deus. E se o rei der só pouquinhas coisas, sabe o que a população vai dizer? Nossa, o rei só fez isso? Só foi isso? Só isso aí eu não quero não. Então o rei sabia que para honrar, ele tinha que honrar, para que as pessoas olhassem e dissessem: foi Deus que fez isso na vida do pastor Isaías. Olha que honra, olha que ele recebeu, olha o que Juscelio recebeu, olha o Márcio como está. Só Deus pode fazer isso no Sérgio. Você entendeu? Porque a prosperidade de Deus é diferente. E a Bíblia diz que quando Deus prospera, a bênção de Deus não traz consigo dores. Não traz consigo dores, mas traz paz, alegria e gozo na alma. Eu quero te dizer uma coisa, preste atenção, isso aqui é profético. Se eu fosse você, antes de eu falar, eu já tinha corrido aqui para frente. Porque Deus está liberando hoje uma unção. E eu só descobri isso porque um dia, um jovem líder, eu estava numa escola de liderança, uma escola profética, pregando em outro estado, e aquele jovem chegou diante de mim e disse assim: você carrega uma unção que prospera. E Deus me mostrou isso, e eu quero essa unção. E eu não estava planejando fazer isso agora, mas Deus me trouxe essa palavra aqui, ó, e o rei prosperou. Eu sei o que eu carrego na minha vida, e Deus está dizendo para todos que se posicionarem nesta noite: eu tenho uma unção que irá levá-los ao nível de prosperidade ao qual eles nunca viveram. Se você quer receber